dá naturalmente em cada um de nós, independentemente da lei. Então a noção de direito, portanto, é uma noção que ela é pré-legal. Eu não preciso da lei para entender que há direito, ou que existem direitos. A criança já tem essa percepção. Depois vem toda uma estrutura tecnológica, intelectual, exatamente para dar um suporte para a vida em sociedade, porque as relações humanas são complexas, e para facilitar que o Poder Judiciário possa também, numa eventual situação de conflito, dizer qual é o direito cabível a cada um. Então essa é a organização da vida em sociedade. Então, ser humano é um animal racional, social e individual. Aqui, entre os que estão acompanhando o programa, uma aluna do 2º ano de Direito. Então, para ela estará muito vivo ainda na memória, terá ouvido isso em aula, a explicação do contratualismo social. A questão do contratualismo social, que é um tema que é muito caro aos constitucionalistas, principalmente, e a todos aqueles teóricos do direito do Estado. Por esse modelo hipotético de explicação da situação jurídica, como é que se compreendia que o ser humano era, basicamente? Há um autor chamado Hobbes, Thomas Hobbes, e o Hobbes, ele tinha uma sede muito grande na sua época, ele viveu no século XVI, uma sede muito grande de quê? De segurança. Por quê? Porque dizer qual é o direito numa situação de conflito nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. E se há várias posições diferentes interpretando para tentar dar uma definição do que é devido em cada momento, mais difícil ainda. Portanto, o Hobbes ele desejava que houvesse alguma estrutura que dissesse qual é o direito de modo forte e se impusesse, para evitar aquela discussão interminável de que é devido a cada um. E que essa instituição que dissesse qual é o direito tivesse uma força para impor. Para que então ele quis construir uma teoria que fundamentasse esse poder tremendo dado a uma entidade chamada Estado, para poder dizer qual é o direito e impor esse direito. Então ele escreveu uma peça, que é um ensaio político, que chama Leviatã, que é imaginando exatamente um Estado todo-poderoso que vai cuidar disso. E assim a sociedade terá mais paz. O foco do Hobbes, acima de tudo, é uma certa paz, é uma segurança. Ele está primando mais pela paz e pela segurança do que pela justiça efetiva, do que para que cada um tenha o seu. O que ele mais anseia é paz e segurança. Bom, a partir dessa pretensão do Hobbes, nesse ensaio político dele sobre o Estado, o Leviatã, ele vai criar uma hipótese filosófica para fundamentar essa atribuição máxima de poder ao Estado. E aí vem o contratualismo social. Qual que é essa hipótese? A hipótese é que cada um de nós, no estado chamado de natureza, teria direito a todas as coisas. Só que cada um de nós necessita também viver em sociedade. Ora, se eu necessito viver em sociedade e tenho direito a todas as coisas, facilmente haverá conflitos. Porque eu vou imiscuir, eu vou tentar apropriar-me de coisas que não são minhas, não são devidas a mim. E nesse momento eu vou gerar o quê? Vou gerar um choque com os meus conterrâneos, com os meus coetâneos, com aqueles que convivem comigo, porque eu vou querer algo que não necessariamente eu vou ter acesso. Mas nesse modelo hipotético do Hobbes, eu teria direito a todas as coisas, e cada um de nós também. Então, o que acontece? Como isso geraria uma briga tremenda, um fratricídio entre os seres humanos, o que ele construiu? Cada um de nós, nesse estado de natureza, teria feito uma abdicação desse grande poder que tem sobre todas as coisas, para poder o quê? Entregar um ente superior a todos nós, igualmente superior, que é o Estado, e esse ente é que vai gerenciar a nossa vida em sociedade. Então essa era a construção hipotética filosófica do Hobbes, para a partir daí dizer que o Estado tem todo o poder, para poder controlar, para poder facilitar a vida em sociedade. Porque senão os homens sozinhos, cada um como tem poder sobre todas as coisas, direito a tudo, eles se engalfanhariam, eles brigariam e geraria sempre a perturbação social. Resumindo bastante, é mais ou menos essa concepção inicial do Hobbes. Então abdicamos do nosso poder sobre todas as coisas e vamos constituir o Estado como aquela entidade superior que vai ter poder sobre todos e vai gerenciar exatamente os interesses de todos. Aí vem o contratualismo. Então há como que um contrato íncito entre todos nós, pelo qual abdicamos daquela liberdade tremenda, aquele poder grande, em nome dessa preservação da vida em sociedade.
Havia essa expectativa. Bom, acontece que, nesse modelo, olha que ideia que passa. O homem no estado de natureza é um ser individual com direito a todas as coisas, com poder absoluto. E aí se pergunta, essa premissa hipotética corresponde à realidade? Esse é um ponto. Que muitas vezes a gente ouve na faculdade a exposição desse modelo do contratualismo social, mas sem que nos coloquem essa questão. Será que o homem no estado de natureza, de fato, é um ser que tem poder sobre todas as coisas? É um ser individual acima de tudo e de todos? Ou não? Claro que Hobbes não queria afirmar que assim era efetivamente. Ele construiu uma hipótese filosófica para dar andamento a um projeto de organização da vida em sociedade. Só que ao longo do tempo, aquilo que era hipótese, para muitas outras pessoas, foi tratado como se fosse um fato. E à medida em que o direito vai se relacionar com outras áreas, com outras ciências, como a economia, isso acaba também sendo compreendido como um fato comum a todas elas. Bom, então o que acontece? Cada um de nós, no estado de natureza, basta pensarmos, a rigor, não há um ser individual e sozinho no estado de natureza. Então, a própria hipótese que serve ao Hobbes para depois fundamentar o contrato social, na verdade, ela vai carecer, do ponto de vista ontológico, da existência concreta e efetiva, de base. Mas é uma construção filosófica que ele colocou, hipotética, para avançar num projeto de construção do Estado. Então, teve uma função importante para essa pretensão do Hobbes. Acontece que no estado de natureza, isso que eu grifava no começo da aula, o ser humano é um ser individual e social simultaneamente. E a nossa vida, no fundo, a gente busca esse equilíbrio entre o interesse individual e o social, entre o bem comum e o bem particular. Cotidianamente a gente está exatamente trabalhando para isso, assim se dá. Ora, é que pensar nessa perspectiva do ser individual e social simultaneamente é gerar também maior instabilidade de percepção. Porque a partir daí eu não consigo constituir uma entidade como Estado com todo o poder sobre as pessoas. Como havia no modelo contratualismo social do Hobbes, essa é a construção que ele acaba fazendo. Bom, isso era importante lembrar por quê? Porque há outros modelos que vão tentar explicar como é que é essa ordem da sociedade, como é que ela se estrutura, como é que o poder de dizer o direito tem que ser trabalhado pelas autoridades públicas, inclusive. Então entra essa questão exatamente nesse ponto, o direito natural, que é outra tentativa de expor um modelo de organização dos poderes para proteger o próprio ser humano, que é aquele animal racional, ser social e individual. O direito natural, muitos já conhecem, estão acostumados com essa ideia, é uma exposição também hipotética, que pretende explicar qual que é a relação entre esse direito que eu dizia pré-legal e o direito depois também o próprio direito legal. Não para aí, mas é exatamente esse ponto de conexão que torna essa matéria atraente. Dizemos, existem leis injustas. Ora, baseadas em que critério fala que uma lei é injusta? Em alguma ideia prévia à própria lei. Um padrão, uma régua de comparação que me diz que aquilo lá não está de acordo com o direito, com aquilo que é devido. Ora, devido por quem? Então, a primeira ideia do direito natural, devido pela natureza das coisas, como elas estão organizadas ou como elas se deram de fato. Essa é a ideia. E a posição do direito natural, ela começa também na antiguidade, e avança com várias compreensões diferentes. Nos interessa aqui focar, basicamente, duas posições principais sobre o direito natural, para avançar depois na ideia de princípios, que é aquele tema que nos cabe aqui tratar nessa aula, para chegar até ali, fazendo essa relação entre filosofia, ética, cultura e direito, para chegar no direito positivo hoje, que tem essa abertura grande para os princípios. Então, direito natural. Para os adeptos do direito natural, agora eu falo de direito natural clássico, que é aquele de cunho aristotélico tomista. Para esses, a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade de descrever a realidade é menor do que a própria realidade. Aliás, é exatamente por isso que existem várias doutrinas diferentes sobre o mesmo fato. Isso está demonstrando exatamente isso, que a nossa capacidade descritiva, nosso intelecto, ele tenta trabalhar sobre as situações e construir modelos de explicação, mas sempre essas construções são menores do que a própria realidade. Assim é a nossa vida. Um amigo, tempo atrás, falava o seguinte: você consegue explicar para alguém qual que é o gosto da laranja? É difícil explicar. A pessoa tem que experimentar.
Quer dizer, a gente tem na nossa vida uma série de